Galera, tranquilo, numa boa. Vamos dar uma conversada hoje sobre esse livro do Roberto Denzer, Colapso, né? É da Dark Side, o que só descer da Dark Side já é uma boa indicação, né? É um livro muito bacana, tá? Muito bacana. Ele é uma distopia, né? Ele fala de um planeta que está se acabando, né? Tem áreas assim daqueles filmes de zumbi, mas não tem zumbi, né? Ele fala de um período, e é interessante que é do Brasil, a reflexão é do Brasil para o mundo, então são brasileiros. E neste Brasil o céu está avermelhado, quando chove a chuva é escura com cheiro de cocô, não é fácil, os animais estão desaparecendo, por óbvio, basicamente só tem roedores e insetos. Cada vez mais insetos. As cidades estão destruídas, não existe mais estados, governos, e a sociedade ela está assim destruída. O que existe são grupos de pessoas, os caminheiros, né? Grupos nômades que se reúnem e saem caminhando em busca de alimento, em busca de segurança. Mas eu devo admitir e advertir que é um livro bastante pesado. Ele usa palavrões, ele descreve a genitália masculina, por exemplo, fala em assassinatos, né, violência de toda a sorte, fala de estupros. É bem pesado, porque ele quer ser, eu imagino que ele quer ser bastante realista. E me chamou a atenção que desses caminheiros, alguns se tornaram grupos, né, mais ou menos organizados. E me chamou a atenção dois grupos, né? O primeiro grupo é o grupo do Camargo. É um grupo organizado com homens e mulheres, com regras próprias, onde o estupro não é permitido, ter filhos não é permitido, e tem uma coesão social ali razoável, baseada num líder nada democrático, um líder forte e que não há problema nenhum em pena de morte, não há problema nenhum em banimento, não se fala em julgamento, não existe isso. É um líder forte, poderoso e que determina as regras daquela sociedade. E por ser, daquela comunidade, melhor dizendo, e por ser alguém poderoso, tanto mais ele é admirado e tanto mais ele é respeitado. Então, quanto mais poderoso, mais impiedoso, tanto mais ele é respeitado, porque é necessário num momento distópico, né, em que a violência, a fome, a miséria está liberada. E o outro grupo outro grupo é de mulheres. São mulheres que se organizaram e da mesma forma tem uma líder poderosa, tirânica, tanto quanto o outro grupo, né? E também tem penalidade de morte, é tranquilo, né? Ela é tão violenta quanto a violência necessária para manter a ordem e é respeitada pela sua comunidade justamente porque tem este poder. Não vou contar toda a história, evidentemente, para que leiam. Então, na verdade, são sujeitos que estão sobrevivendo em busca de alimentação, em busca de sexo. A mulher, ela é uma cada vez mais mercadoria, porque ela, por ser mais frágil, ela é caçável, e também para os desejos sexuais dos homens, o que justifica essa sociedade, essa comunidade de mulheres odeia os homens, justamente porque os homens se tornaram caçadores de mulheres também.
Não é o caso do grupo do Camargo, porque ele não aceita o estupro. Mas enfim, os homens são um perigo para as mulheres, a ponto delas se travestirem de homens para poder passar despercebidas. Então, percebe a sociedade distópica. Mas aqui eu quero trazer um elemento. Um elemento que eu creio ser diferente para a crítica desse livro. Resolvi imaginar Hobbes. Lendo esse livro. Hobbes, para quem sabe, mas eu já dou a dica, é um filósofo moderno e que ele discutia justamente o contrato social. A discussão dele era justamente por que devemos nos submeter ao Estado, né? E ele partia do princípio de que as pessoas sem governo, sem o Estado, né, umas destroem as outras. Mas veja bem, supondo-se que o Hobbes abre esse livro, ele vai olhar e vai pensar assim: olha só, no século XXI escreveram um livro que dão razão ao que eu falo. Veja, essas pessoas soltas no planeta Terra, nesse mundo distópico, sem Estado, sem norma, que subjugue essas pessoas, ora, elas se acham livres, e são livres para satisfazerem seus desejos. Tudo é de todos, todos têm direito a tudo. Por quê? Porque não há regra, não há norma, não há prioridades. Então, vamos imaginar que tenha uma laranja numa árvore, todos têm direito à mesma laranja. Consegue imaginar a confusão? Não existe prioridade, todos têm direito à mesma laranja. E ele diria mais, Hobbes, olha que interessante esses homens, meu gato passou aqui, né? Esses homens em busca de mulheres, né? Esses homens que se satisfazem de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Ele vai dizer, ora, o homem se movimenta, diria Hobbes, pelo desejo. O movimento do homem para a satisfação dos seus desejos. Desejos oriundos dos 5 sentidos, da materialidade do corpo. Então, o que move o homem seria a satisfação de desejos. Então, o homem se movimenta atrás, portanto, do que é bom, o que satisfaz o seu desejo, esse é o critério de bom, e foge, se afasta daquilo que causa desprazer, ou aquilo que oferece perigo, ou ainda aquilo que não lhe satisfaz em nada. Portanto, é indiferente. Portanto, diria Hobbes, percebam a moralidade. A moralidade, ela é construída através de uma racionalidade. Racionalidade material, ou seja, a mente humana, a racionalidade humana vai se desenvolvendo em busca de achar meios de encontrar aquilo que é bom. Então é bom aquilo que satisfaz os seus desejos. Assim diz a racionalidade. E a racionalidade, por óbvio, vai ter que dizer, olha, o conflito é ruim, a guerra é ruim, né? Porque dá medo, porque é terrível, porque machuca, porque dói, devemos evitar. Então vejam, neste mundo distópico, onde todos têm direito a tudo, né? Todos têm direito à satisfação plena de todos os seus desejos, num primeiro momento a racionalidade vai dizer, vá e lute por aquilo que tu desejas. Mas logo a seguir ela vai pensar, mas qual é o preço disso? O extermínio? Então vejam que no livro esses grupos lutam, essas pessoas, esses caminheiros, essas pessoas que caminham em busca de comida, eles não têm problema nenhum em matar, em sequestrar, inclusive eles são canibais, né? Não tem problema nenhum. Então a moralidade para esses indivíduos, antes do Estado, portanto, bom é aquilo que satisfaz os meus interesses, né? Ou ainda, um pouquinho mais do que isso, bom é aquilo que satisfaz os interesses desta comunidade, deste grupo. E, portanto, todo outro grupo que teria direito a tudo, que nós também queremos, eles são os inimigos. Então, o inimigo é todo outro, porque todo outro tenta limitar o meu desejo infinito de consumo. Percebe? Então, todo grupo, diferente do grupo que eu estou, é meu inimigo. Esta é a moralidade
desenvolvida neste livro, nessa obra de ficção, tão a gosto do meu amigo Hobbes. Portanto, se todos têm direito a tudo, vence o mais forte. O homem é o lobo do homem. E no livro aparece uma série de guerras entre si, né? Entre grupos, estratégias para dominar, para perseguir. Então, assim, é basicamente o homem inimigo do homem, ou grupos inimigos de outros grupos. E é verdade, em função disso, o número de humanos na Terra vai realmente diminuindo. Né? Há em determinados momentos até dúvidas no livro se existem outros humanos além deles na Terra, porque os homens são inimigos, além da natureza estarem matando os homens matam a si mesmos. E como não há comida, comem a si mesmos, né? Matam, desossam e enfim. Então percebam que para Hobbes, ele diria, olha que interessante, esse é o mundo sem o Estado. O mundo sem o Estado, diz Hobbes, lá na modernidade, seria isso, seria esse livro. Seria as pessoas destruindo a si mesmas em proveito próprio. Percebam que o homem, portanto, é juiz de si mesmo, porque nada há além dele próprio. E ele se reúne nesse livro em grupos, na medida em que ele precisa do grupo para sobreviver, para fugir do medo. Logo, é o medo, é a autopreservação que faz com que esses indivíduos coexistam e se suportem. Percebem que esse tipo de vida, esse tipo de racionalidade, esse tipo de moralidade, ela extermina o ser humano. É claro que o Hobbes diria, ora, caso a Terra, nesse livro, né, nesse livro atual, caso a Terra se salve, caso haja sobrevida, até porque no livro eles não têm filhos, né? Imagina, ter filho é um problema, porque torna a mulher e o grupo mais suscetível de ataques, cuidando de crianças, né? Quanto crianças para quê no mundo acabando? Enfim, mas supondo-se que tudo comece a se normalizar, e parece que tem até a continuação desse livro, viu? Talvez tenha a continuação desse livro. Hobbes diria, então, na continuação desse livro, terão que dar um jeito de terem governo. Portanto, o Leviatã do Hobbes. Né? Quem é o Leviatã? Leviatã é aquela figura bíblica, né? Aquele governante, ou aquela figura bíblica, é o Estado que surge para que possa organizar os seus súditos, possa organizar as pessoas. Portanto, o Hobbes diria, vão ter que organizar o Estado, tem que organizar países, vão ter que organizar exércitos, vão ter que se organizar, porque o homem solto, o homem livre é um problema. O homem livre extermina a si mesmo. E por quê? Porque ele tem direito a tudo, a tudo. Cada um tem direito a tudo. Portanto, na hora de terem que escolher quem fica com o quê, eu mato o meu colega, porque eu tenho direito a tudo e não há ninguém acima de mim. Logo, é preciso criar o Estado, é preciso criar o Leviatã. Indico esse livro, ele é maravilhoso, ele é fantástico e Hobbes gostaria de ter lido com certeza. Abraço.